Mãe em Israel. O contexto que nós vemos muito na palavra de Deus, Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus separou para si, mas nem sempre honrou essa separação. Não diferente de nós, né? Nós também fazemos muitas coisinhas erradas. Mas quando nós estamos estudando a palavra, gente, vamos ver esse povo aqui, não prestava atenção. Então, gente, eu escolhi Débora. Por que Débora? Porque Débora, ela se destacou num cenário muito, muito, muito importante. E como eu disse, uma mãe não vai anular a importância da outra, tá? E você pode conferir comigo aí, a palavra diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Esse texto está em Juízes. A época dos juízes era a época em que os juízes, como o próprio nome diz, julgavam as causas do povo de Israel. O povo que de vez em quando fazia coisas que não deveriam, aí o Senhor permitia que eles ficassem subjugados a reinados de reinos vizinhos. Então, Débora viveu num período bem complicado, onde, nessa história, as pessoas faziam tudo o que queriam. Porque naquela época, diferente de hoje, que nós podemos sim nos juntar ao Espírito Santo e em oração buscar a Deus direção e Ele responde. E Ele responde. Eu sou prova disso. Estou perguntando aqui para Rafael por Raíssa, minha filha. Eu e Raíssa temos muitas experiências com Deus. Eu não amo diferente de ninguém aqui, dos pequenos milagres que Deus faz nas nossas vidas. Coisas pequenas, né, mãe? Coisas grandes também. Minha mãe também está aqui comigo. Então, nessa época, não havia, vamos dizer assim, um sacerdócio. O sacerdócio não funcionava. Então, eram os juízes que recebiam a instrução da parte de Deus pelo Espírito Santo que repousava sobre eles. Diferente de hoje, nós temos por Jesus o Espírito Santo nos consolando, nos ensinando e tantas coisas lindas. Então, Israel vivia esse período. E Débora, que era profetisa, tinha o dom do Espírito de Deus. Assim como ele visitou Gideão, e vocês podem, de repente, curiosamente, mais tarde, estudar no livro de Juízes. Então, ser mãe não é apenas gerar, é sustentar destinos. Eu falei com alguém aqui que eu não estou vendo, ela estava cantando, aí eu, Feliz Dia das Mães, não sou mãe, aí eu disse, mas é. Quando a gente se dispõe a interceder por alguém, a orar por alguém, a gente está cuidando como mãe. Mesmo que seja um homem, né, Eduardo? Um pai. Então, mãe, ela sustenta destinos. Qual é o teu destino, mãe? É uma fala providencialmente dirigida às mães, mas não é só para as mães. Para nós. Qual é o nosso destino hoje? Então, Israel vivia em opressão, vivia ciclos repetitivos, porque Israel caía, errava, mas se voltava para Deus e orava, e o Senhor tão misericordioso descia com a sua graça. Aí eles se esqueciam do que Deus fazia e errava de novo. E aí clamavam a Deus e Deus misericordiosamente atendia e tirava o povo da situação ruim. Assim como ele faz com a gente também, quando a gente faz alguma coisinha que não agrada e ele misericordiosamente nos acolhe. Então a gente não é diferente daquele povo, não. Era um povo desorganizado, com medo, porque não havia uma liderança. Quem foi que Deus chamou para cuidar do paraíso? Foi a mulher? Não, né? Foi o homem. E ainda assim, quando a serpente foi lá falar algumas coisinhas para Eva, o homem omisso, desculpem, queridos, mas é uma natureza adâmica que vocês têm, de vez em quando serem omissos, quando Deus os chama para algo.
Perdoe-me, mas é a verdade. Está na palavra, viu? Faltava uma liderança espiritual e o povo já estava acomodado com a opressão. Talvez eles pensassem assim, a gente erra, a gente paga o preço aqui pelo erro, depois a gente clama e aí ele vem e nos abençoa. Então isso virou meio que um ciclo. Débora, como eu disse, profetiza, juíza, uma líder. Débora não surge num ambiente comum, não. Ela surge nesse período de muita desorganização, opressão, choro, tristeza, e eram muitos anos. Só para vocês terem uma ideia, havia um exército. O povo de Israel estava sob o jugo de um reinado cananeu, Jabim, que era um homem muito mau. E aí ele levantou um exército para destruir Israel. E esse exército era muito grande. Aí Débora, como ela julgava, ela aconselhava, ela ouvia o povo reclamar, o povo estava perecendo, o povo precisava de uma ajuda. Eu botei aí, na época de Débora faltava uma liderança espiritual, não havia um sacerdócio. Hoje nós temos lideranças espirituais, mas faltam algumas coisas, como às vezes uma direção emocional, a palavra do momento, né? Muita gente precisando de uma orientação, de coisas que vem sentindo e às vezes não conta para ninguém, ou porque tem um preconceito mesmo com procurar psiquiatra, coisa que não é legal. Muita gente doente emocionalmente. Naquela época a opressão era externa, era um reinado querendo oprimir um povo. Hoje nós temos pressões internas, ansiedade, cobrança, pós-modernidade. A gente vive muito também no mundo, rede social, de aparência, querendo mostrar até o que não somos. Tudo isso vai gerando opressão em nós. Na época de Débora, havia uma necessidade de voz profética, porque Deus falava através dos profetas, e ela era uma profetisa. E hoje a opressão é silenciosa. Mas ela tinha uma identidade resolvida. Amém? Ela sabia quem ela era. E muitas das vezes nós, mulheres que nos encontramos nesse ambiente, perdemos assim um pouco a noção de quem nós somos. Mas eu quero dizer para vocês que nós somos filhas do Rei, herdeiras do Rei. E em Jesus nós somos muita coisa, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz do seu amor. Jesus pagou um preço altíssimo. E isso é propósito de Deus, para que aquele povo chegasse em Jesus. Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, aponta para Jesus. Amém? Débora sabia quem ela era. E aqui eu coloquei para vocês, para nós, a estrutura que eu entendi de Débora. Não só uma função, né? Mas uma construção. 3 pilares que sustentavam Débora: clareza espiritual, identidade resolvida e postura ativa. Como a gente vê isso? Como eu digo clareza espiritual? Débora ouvia a Deus. Ela não reagia às vezes você vê uma situação difícil e aí você quer fazer a coisa. Calma. Bora procurar ouvir Deus. Mesmo que o cenário possa ser mais caótico. Vamos ouvir Deus. Mas às vezes aqui na modernidade a gente reage a tudo, a gente absorve tudo e a gente se sobrecarrega, porque às vezes a gente não quer dividir o nosso peso, porque a gente acha que dava conta de tudo. Eu já fui assim, achava que dava conta de tudo, até que um dia o Senhor veio e trouxe assim uma tragédia na nossa família, mas eu não quero falar disso. Não é hora, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de eu me lembrar e olhar para trás que eu superei e que eu continuo superando, porque eu tenho um Deus que é por mim, como Ele foi com Débora, como Ele foi com Maria, como Ele foi com tantas mulheres, Ana. Amém? Ela tinha uma identidade resolvida. É o segundo pilar. Ela sabia quem ela era, ela não competia, ela não se diminuía e nem se escondia.
E o terceiro pilar é a postura ativa. Ela se levanta, não pela emoção, mas com a decisão. Olha aí, ó, ela se levanta, ela não é emoção, ela é decisão. E hoje, muitos sabem o que tem que fazer, mas não se posicionam. A posição é muito importante. O que eu vou fazer? Chorar? Como dizem por aí, pelo leite derramado, não dá muito certo, né? A gente precisa agir. Discernimento sem posicionamento vai gerar frustração. Discernimento é algo que Deus nos dá. A gente aprende isso nas nossas leituras da palavra, no nosso entendimento, porque nós somos espirituais, e atrelamos isso à nossa vida secular, porque nós trabalhamos, nós vivemos nesse mundo. Tá? A sobrecarga feminina não é obrigatória, não deve ser, mas acaba sendo, porque nós somos mães, mulheres, temos que tomar conta da casa, temos que dar conta de muita coisa, trabalhamos fora, e isso sobrecarrega. Substituição de papéis, muitas vezes, para o cara fazer, mas a gente não quer muito esperar, então a gente vai e faz. Exaustão romantizada. A gente tem que parar com isso. A gente tem que saber qual é o nosso papel de mulher, de mãe, e nos posicionarmos. Porque se a gente começar a pegar tudo, a gente vai se sobrecarregar e aí a gente vai adoecer, física e emocionalmente, que é o pior. Débora e Baraque. Quem é Baraque, gente? Baraque era a pessoa que deveria puxar o exército para combater o opressor. Mas ele não, ele estava de braços cruzados. Então Débora vai atrás de Baraque e diz, olha, vamos embora procurar e resolver o problema de Israel. Estou falando igual Lucas, né? E aí ele disse para ela o seguinte, olha, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Olha só, quanta coragem tinha aquele militar. Ele era o comandante. Sabe por quê? Porque do outro lado havia um exército muito maior, com carros, né? Na época, as bigas, e eles tinham mais força. Mas Débora tinha uma direção. Ela sabia que ele tinha um chamado. Então, não era ela que tinha que pegar a espada e ir para a guerra. Certo? Então, Débora não substitui Baraque. Ela o encoraja. É o papel de mãe. A mãe tem que fazer isso com o filho, né? Ela não substitui, ela o ativa. Ela não vai à guerra com espada, mas liberou vitória. Porque ela tinha uma arma que eu e você também temos hoje. Oração. Intimidade com Deus. Não era assim que Davi fazia? Quando ele queria ir para a guerra, será que eu vou ganhar? Senhor, eu vou? Aí Deus dizia, vai. Aí ele ia e ganhava. Quando Deus dizia não, ele não ia. É assim que é conosco. É a mesma situação. Só o contexto muda porque a gente já está há milhares de anos à frente, no cenário de tecnologias, de ciência, de muita coisa sendo comprovada, e às vezes a gente se esquece que mesmo assim Deus ainda age nos pequenos e nos grandes problemas que nós temos. Pode parecer o mais irrelevante. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus só vai agir fazendo milagre em grandes coisas, mas Ele faz nas pequenas também. A mulher moderna muitas vezes sustenta emocionalmente a casa, encoraja quem está ao redor, ainda que abalada, mas também pode dar direção quando os outros travam. Raíssa, antes de entrar, eu estava dizendo aqui que nós temos muitas experiências de milagres, não é verdade? Milagre de Raíssa se desesperar e eu calminha, de mamãe me sacudir e eu calma, senhora. Porque, gente, às vezes não tem o que fazer, é só Deus. Ou a gente descansa, ou a gente envelhece mais cedo, né? Coisa que eu não quero. As rugas vêm das preocupações. Não que nós não devamos ter, né? Brincadeiras à parte. Mas tem coisas assim que não vai dar para a gente ficar insistindo muito, porque quando Deus disser não, não adianta. A Débora não vai fazer no lugar de Baraque. Ela vai sustentar até que ele consiga fazer. A mãe impulsiona os filhos, encoraja os filhos, consola os filhos.
Quem é também que nos encoraja, que nos consola, que nos impulsiona? Como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isaías 66, 13. Olha Deus falando aí como mãe, gente. Que lindo! Profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que falava de Jesus. Débora não estava numa condição melhor que a nossa, sabia? Por quê? Porque naquela época o Espírito Santo vinha sobre. E hoje ele está morando dentro de nós. Olha que maravilha. Então, o véu se rasgou. A gente tem essa novidade. A gente vive na época da graça. Jesus está presente nas nossas vidas. Ele está aqui. Ele está com a minha irmã em casa que não veio. Ele está na minha casa, eu não estou lá, mas ele está lá cuidando do meu filho de 4 patas, que não amanheceu bem hoje. Tudo isso é Deus. Amém? Deus nos ama como uma mãe ama seus filhos. Lucas 13, 34 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, meus filhos, como uma galinha junta seus pitinhos debaixo das suas asas, e não quisestes. Olha que lindo, uma galinha. Metaforicamente, Deus fala aqui, ó, animal, debaixo das suas asas, acolhendo. Deus faz isso conosco. Jesus falando para aquelas pessoas que estavam vendo o Filho de Deus, conversando com o Filho de Deus, tão habilidosos nas Escrituras e não conseguiram interpretar direito. Porque ele disse isso para os fariseus, para os escribas, tantas vezes, quando ele ensinava a sua graça manifestada, o reino de Deus chegado. Mãe em Israel, mãe, Débora aqui não é a mãe como eu que gerei, não. Ela é uma mãe, não no plano biológico, quando ela se diz mãe em Israel. Até que eu, Débora, me levantei, Débora não esperou o cenário piorar, não. Chegou a hora, porque era o tempo que Deus escolheu para libertar aquele povo. Já estava na hora, né? Ele deixou sofrer um pouquinho para aprender, porque era assim que eles aprendiam. Ela não esperou, mas ela ajudou. Débora julgava debaixo de uma palmeira. Ela era conselheira, intercessora. Ela era uma referência. Mãe não é somente colo, mãe também é cobertura. Foi o que ela fez. Quantas pessoas ela escutou, hein? E quando Baraque pediu para disse a ela que ela iria, ele só ia à guerra se ela fosse, ela profetizou: oh, eu vou, mas a honra não vai ser sua, a honra vai ser da mulher. Como nós nordestinos, não muito aqui em São Luís, mas o nordestino gosta de falar, uma mulher porreta, uma mulher valente, uma mulher que não tem medo. Quer ver a força de uma mulher ficar maior? É quando ela é mãe, porque pelo filho ela faz e acontece. Fala de mim, mas não fala do meu filho. Meu filho pode estar até errado, mas é meu filho. Eu vou por ele até o fim. Não é não? Não sabe. Francisca sabe. Esse amor que nós temos pelo nosso filho, pelos nossos filhos, é tão grande, é tão... Não dá para nomenclaturar, não dá para a gente conceituar, só quem sente sabe. É esse o amor de Deus, é mais parecido. Muito embora nós o chamemos de pai, o amor de Deus é parecidíssimo com o amor de mãe, não desconsiderando os pais. Amém? Ser mãe em Israel significa responsabilidade espiritual, sustento emocional, estrutura de vida. Israel significa povo, comunidade, o sistema da época. Eu me tornei estrutura quando tudo estava desestruturado. Era isso que era Israel na época.
assolado, desestruturado. E Débora se levantou para promover uma nova estrutura. Porque ela sabia que isso ia acontecer. Ela estava sendo inspirada por Deus. Ser mãe em Israel é a referência quando falta referência. Onde há medo, uma mãe libera fé, pois assume responsabilidade por várias vidas. E nós sabemos e aprendemos que o medo anula a nossa fé, né? Quando a gente está com medo, muita coisa ruim acontece. É uma coisa que eu digo muito para a Raíssa, lá em casa. Eu tenho que dizer meu exemplo, né? Quando fala assim, eu estou com medo, não diz que eu estou com medo. Às vezes eu sou até chata de não aceitar, tá aí Rafael também que sabe, determinadas declarações, porque eu acredito piamente no que está escrito. O poder da palavra é muito forte. E quando a gente incorre nesse deslize, a gente pode atrair coisas, uma atmosfera desestruturada para nós. E a gente tem que combater, né? Não mandar em Deus, como às vezes a gente vê por aí, eu não aceito Deus, não. Mas entender, isso é posição, posicionamento. O nosso posicionamento em Deus nos leva a grandes saltos. Então, guardem isso no coração. O grande conflito nosso, né, mulher moderna, capacidade alta, falta de sustentação interna, exaustão. E aí o resultado, nós fazemos muito, nós sentimos pouco e podemos nos perder no processo. E nós estamos nessa época. O nosso trabalho, os nossos afazeres, a responsabilidade e muito satisfação. Por conta de rede social, a gente está muito nessa vibe de dar satisfação às pessoas, né? Aparecer mais do que ser, tá? A mulher de hoje não está fraca, ela pode estar cansada e sem suporte, né? Eu sou mãe solo desde que Raíssa tinha 9 anos, mas eu consegui. Ela se formou, ela tem um bom caráter. Toda mãe vai dizer que o filho é bom, né? Claro, mas eu estou falando a verdade, é verdade esse bilhete. Ela é tudo isso, ela é meu orgulho. Assim como eu não tenho muita modéstia, eu confesso, sou um orgulho para minha mãe. Ai. Então, gente, eu trouxe essa reflexão, por quê? Porque eu me inspiro em Débora. E eu faço o cântico de Débora como uma oração, às vezes. Quando eu estou assim meio aperreada em algumas coisas, eu me lembro de Débora, né? Quando ela diz assim, e me levantei como mãe. Aí, se é a Raíssa, eu digo mãe da Raíssa. Se é uma necessidade da minha mãe, eu digo a mãe da dona Raimundinha. Se é a necessidade de um amigo, eu digo como mãe daquele amigo, daquela amiga, de alguém que me pede oração. Porque eu acho que é válido. Obviamente, eu creio que as experiências que cada um dessas personagens bíblicas viveram são delas, mas inspiram a gente para buscar as nossas, tá? E eu disse para vocês que Débora falou, ó, eu vou, mas a honra não vai ser tua. E não foi. Por quê? Israel venceu, tá? E o chefe lá do comandante lá do exército o Sísera, né? Do exército lá do rei Jabim, ele foi morto por uma mulher chamada Jael. Está registrado em Juízes 6, 5, versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Foi uma mulher que matou o chefe lá deles. Deus honra a sua palavra. E quando cada um de nós aqui tem algo especial que a gente pede para Deus, espera. E às vezes a espera é longa, né? E aí a gente ouve sempre as pessoas dizendo assim, no tempo de Deus, mas é tudo mesmo no tempo de Deus. Eu creio que ninguém já era para ter acontecido. Eu falei com o Mark, que é terça-feira. Eu creio piamente, as coisas acontecem no tempo de Deus. Se você
entende que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que você entregou sua vida nas mãos daquele que pode infinitamente mais, tudo na sua vida é regido por ele. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Se você escolher errado, ele sabe. Se você vai escolher certo, ele sabe. O que você vai dizer, ele sabe. O que você vai perder, ele sabe. O que você vai ganhar. O dia de hoje ele já sabia, eu não. E o dia de amanhã também. Confiemos. Lembremos de Débora, que no meio do caos, com tudo assim de impossível de ganhar uma luta, Deus foi com ela. E hoje, Débora não conheceu Jesus. Ela sabia que haveria o Filho de Deus, o tempo do Filho de Deus chegar à Terra. Ele chegou, muitos não o conheceram. Mas nós aqui somos muito mais bem-aventurados, porque nós não o vimos como o coxo, como o cego de Jericó, como a mulher adúltera, como a samaritana. Tantas mulheres que o Senhor levantou. Glória a Deus por isso. E hoje, por ele ter morrido na cruz, por ele ter nos ensinado tantas coisas, inclusive que o amor de Deus é materno, é parecido com o de mãe, nós estamos aqui celebrando. Por sermos mãe, por termos mãe, por ter tido mãe. E lutarmos como mãe em oração pelas nossas causas e pelas causas dos outros, porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando as estruturas falharem, quando a fé enfraquecer, porque vai chegar o dia que a gente vai estar com menos fé. Quando o povo perde, Deus levanta uma mãe. Esse povo pode ser uma nação, pode ser o Brasil, pode ser o teu bairro, pode ser a tua casa, pode ser o teu melhor amigo. Deus levanta. Eu e você como mãe. Amém?